Olá, abraço e luz! Hoje eu quero falar com você, vou te dar uma dica muito importante que vai te ajudar a saber como agir e o que fazer naqueles momentos de angústia, de conflito e de confusão. Sabe aqueles momentos que você olha para onde você tá, para o ambiente, para as pessoas e tá uma confusão e aquilo te gera uma angústia, um desespero. Você tá sofrendo e não sabe o que fazer e dá aquela confusão todinha na cabeça, os pensamentos começam a acelerar e a panela de pressão, como eu costumo brincar com os meus pacientes, começa a subir e você vai sentindo aquele calor, aquela emoção, aquela confusão. Como agir nesses momentos para que a gente consiga encontrar respostas e resolver essas situações e não ficar sofrendo e angustiado e acumular, né? A gente tá falando tanto de perdão. Se preparando para a jornada, vocês estão preparados aí, jornada de 21 dias de perdão, e não acumular mais problemas, mais confusões e mais conflitos e mais mágoas, que vai se tornando cada vez mais difícil a gente seguir em frente e ser feliz. Então hoje eu vou te dar essa dica, vamos lá? Então, eu estava atendendo uma paciente e ela estava falando sobre isso, né? Da questão de que a situação que ela estava vivenciando na casa dela, o conflito, a confusão entre o esposo e os filhos, né? As filhas, e que ela não sabia como agir diante daquela situação e só sentiu angústia, desespero. E aí, naquele momento, os pensamentos começam a acelerar e ela vai tentando encontrar a resposta. Quanto mais ela tenta encontrar a resposta, mais acelerados ficavam os pensamentos. Quanto mais acelerados os pensamentos, menos respostas e mais angústia ela começou a sentir. Mais sofrimento, mais dor, mais sentir, sabe? Aquele aperto no peito, aquele desespero de como que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ajudar a resolver essa situação, né? Para poder ajudar eles a resolverem essa situação. Bom, vamos trabalhar na sessão e é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Preste bastante atenção nisso. Passo 1. Primeira coisa que você tem que entender e que você tem que fazer nesses momentos de desespero, esses momentos de angústia, esses momentos que você não tem resposta e que você está procurando respostas, primeira coisa que você tem que fazer, presta atenção, olhar para dentro de você. Como isso é difícil? Por quê, gente? Porque é natural que você esteja vendo o conflito, você está vendo o problema no ambiente. Então é natural que você queira resolver o problema no ambiente. Então você começa a prestar atenção no seu marido, no seu filho, na sua filha, no seu patrão, no seu chefe, nos seus amigos. Você começa a observar o problema no ambiente e você começa a olhar para as pessoas e para o ambiente para tentar resolver a situação. E o que acontece? Nada. Você não resolve nada. Por quê? Porque quanto mais você olha para o ambiente, para o conflito e para as pessoas, menos você vai enxergar respostas de como você pode agir. Porque você está focado no externo, você está focado no comportamento do outro. E aí você pode até tentar, não, peraí, vou falar com meu marido isso, vou falar com meu filho aquilo, vou falar com meu patrão aquilo. Só que o que acontece? Você está mexendo só lá fora, sem antes ter consultado aqui dentro. Então, diante de qualquer situação conflituosa, seja sua com outras pessoas, seja de outras pessoas que você está vivenciando ou no ambiente, a gente precisa se lembrar que o primeiro passo é consultar o nosso interior, é voltar para dentro. É aquilo que eu tanto falo para vocês, do eu fora, corre para dentro. Então, tentem lembrar disso. Começou a gerar angústia, pensamento começou a ficar acelerado, pensar mil coisas, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver, como que eu lido com essa situação. Quanto mais você está acelerado, quanto mais você fica no externo, olhando para o ambiente e pensando como que eu resolvo tudo isso, menos respostas você vai encontrar e mais angústia isso vai gerar. Quando eu percebo muito isso, quando eu trabalho com os meus pacientes e na minha vida, quando o meu foco está no ambiente, como eu ajudo o ambiente, como eu resolvo lá fora, eu me perco da minha inspiração.
Eu me perco do meu eu interior, do meu eu superior, do meu eu conectado com o Criador ou com o universo, como você preferir. Quando o meu foco está no externo, eu perco essa inspiração, essa capacidade de enxergar além, essa capacidade de ampliar a minha visão sobre o que está acontecendo. Aí eu fico presa no problema externo, a gente fica preso no problema externo, e aí você não consegue encontrar resposta, você começa a pensar, pensar, pensar. Quanto mais você pensa, mais acelera. Quanto mais acelera pensamento, mais angústia, mais, né, a gente vai sentindo essa opressão de não conseguir uma resposta e nada vai acontecer. Então essa é a dica especial para você hoje. Tá angustiado? Lembra de voltar para dentro de você. Tem que voltar para dentro de você. É dentro de você que se encontram as respostas. Inclusive as respostas para ajudar no mundo externo, nas pessoas à sua volta. Se o conflito não for seu, Viviane, mas nem sou eu que estou no conflito, o problema é lá do meu marido com o meu filho, por que é que eu tenho que voltar para dentro de mim? Porque se você quer ajudar o seu marido com o seu filho com sabedoria, você precisa antes buscar respostas dentro de você. Qual a melhor forma de agir? O que eu posso fazer nessa situação que pode ajudar eles de verdade? Então a primeira coisa é lembrar disso, consultar o seu interior. E aí vem o segundo passo. Buscar silenciar a angústia. Existem momentos, né? A gente teve um momento assim também no grupo, que eu até gravei um áudio pro pessoal. Vou até ver se eu coloco esse áudio para vocês no momento feliz para sempre, 3 pontinhos. Mas a ideia é o quê? Existem momentos que não tem o que fazer. Dói mesmo, tá ruim mesmo. E não tem o que fazer porque você não sabe o que fazer. Você tá até tentando fazer alguma coisa, mas você não sabe o que fazer. A situação tá horrível, tá doendo, tá sofrendo, tá uma angústia terrível. E você não sabe o que fazer, você não enxerga a saída. Tem momentos que a gente tá nesse caos, nesse furacão. E nesses momentos que a gente se encontra nesse caos e nesse furacão, não tem o que fazer. Então o que você faz? Volta pra dentro e aceita que dói menos. Volta pra dentro e silencia. Aceita que dói menos, tá bom, tá tudo horrível, tudo bem, universo, tá tudo uma porcaria minha vida neste momento. Não tô enxergando saída, mas eu aceito e eu silencio. Quando você faz isso, o que você tá fazendo? Você tá parando de fazer barulho. Quando você para de fazer barulho aqui, quando você para de fazer barulho aqui, você cria espaços vagos para que a inspiração venha até você. E por fim, quando você fizer isso, você vai fazer uma pergunta mágica. Presta atenção que essa é uma pergunta mágica que você vai se fazer. Depois que você já voltou pra dentro, lembrou que não adianta ficar na confusão lá fora. Depois que você já silenciou, aceitou, acalmou e falou, beleza, tá tudo horrível, é isso aí, respira e para. Aí você silenciou. Aí você vai fazer a perguntinha mágica. A perguntinha mágica é: o que eu preciso saber que se eu já soubesse, essa situação não me faria mais sofrer? O que eu preciso saber que se eu já soubesse, essa situação não me causaria mais sofrimento? Entendeu a pergunta? Para quem você vai perguntar? Para o seu eu interior, para o seu eu superior e para o universo, para o Criador. O que eu preciso saber que se eu já soubesse, isso não me faria sofrer mais? E isso você vai sentindo. Perguntas, 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 perguntas. É assim que a gente consegue resolver qualquer conflito, qualquer situação. Voltando para dentro, silenciando e perguntando. Esse é o processo. Tá bom? É isso. Lembrando você que a gente vai ter a jornada, né? Nossa primeira jornada do perdão, 21 dias pelo WhatsApp. Você vai receber, a gente vai formar um grupo para trabalhar 21 dias assim intensos em busca do perdão, de compreender o que é o perdão e de verdadeiramente perdoar. Nós vamos trabalhar com os exercícios, a gente vai incluir as 7 leis do perdão, a gente vai incluir também um pequeno módulo falando sobre compreendendo e superando a traição, né? Então, nesses 21 dias, a gente vai ter conteúdos profundos e conteúdos intensos para você trabalhar, compreendendo primeiro o que é o perdão, para parar de cometer erros na hora de perdoar e perdoando. Então, a gente vai fazer esse trabalho
21 dias perdoando, liberando o perdão, entendendo o que é o perdão e liberando o perdão, limpando, limpando, limpando. Convido você a estar comigo, tá bom? Beijo enorme, abraço e luz.